Fala, torcida apaixonada do Papão. O clima esquentou de vez em Belém, e o momento do Paysandu dentro e fora de campo tá longe de ser tranquilo. A pressão veio pesada, e quem acompanha de perto o dia a dia do clube sabe que não tem mais como fingir que tá tudo certo. A torcida cansou de ser paciente, e agora, tá fazendo barulho, e com razão. Nos últimos dias, a sede social do Paysandu virou palco de um protesto forte, porém pacífico, daqueles que deixam claro o tamanho da indignação da galera. Faixas foram estendidas, mensagens diretas foram coladas nos portões, nas grades, e ninguém ali mediu palavras. A insatisfação com a atual diretoria, especialmente com o presidente Roger Aguilera, transbordou de vez. O recado das arquibancadas está ecoando dentro do clube, a torcida quer mudança. E não é de hoje. A revolta é contra um modelo de gestão que se arrasta há anos e que, na prática, tem feito o clube andar em círculos. A chamada chapa Novos Rumos que comanda o Paysandu há décadas virou alvo direto dos torcedores. De novo rumo não tem nada, segundo a torcida, e o que se vê ano após ano é um ciclo de frustração e promessas não cumpridas. Desde 2014, o time parece preso em um loop entre as séries B e C do futebol brasileiro. Sobe, cai, sobe de novo, cai de novo, e nunca consegue se firmar. A torcida não aguenta mais viver esse roteiro de novela repetida. E é exatamente por isso que o protesto ganhou força agora. O momento do clube na tabela da Série B é preocupante, o desempenho não convence, e a perspectiva para o restante da temporada é nebulosa. Quando o time mais precisava de estabilidade, o que se vê é turbulência nos bastidores e desconfiança por todos os lados. E a pressão não ficou restrita às faixas. A principal organizada do clube, a tradicional Terror Bicolor, que agora atende pelo nome de Torcida Bicolor, soltou uma nota oficial anunciando que não vai comparecer ao próximo jogo na Curuzu contra o Volta Redonda. Isso mesmo. A galera que comanda o clima no estádio, que puxa os cantos, que bota o ritmo da festa bicolor, decidiu protestar com ausência. A ideia é causar impacto não só simbólico, mas também financeiro. Sem torcida, sem bilheteria. E essa ausência, com certeza, vai ser sentida. É uma forma de deixar claro que não dá mais para apoiar cegamente enquanto erros se repetem, enquanto o clube caminha sem direção clara e sem planejamento. E olha, essa atitude está gerando eco nas redes sociais. Tem torcedor falando em público zero na Curuzu. Uma mobilização geral mesmo. Um grito coletivo de basta, vindo das arquibancadas. E vamos combinar, não dá para criticar quem decidiu protestar. Porque só quem ama esse clube sabe a dor de ver o Paysandu nessa situação. A torcida já se reuniu com diretoria, já tentou o diálogo com os jogadores, com comissão técnica, com o próprio presidente. O torcedor já foi até o hotel conversar, já foi até o estádio com faixas, com mensagens, já tentou todas as formas de apoio. E agora, parte da torcida entende que é hora de parar, de se ausentar, de causar incômodo com a ausência. E tudo isso tem sido feito de maneira pacífica. Não houve nenhum tipo de agressão, de ameaça, de violência. É importante frisar isso, porque quando a torcida decide protestar de forma organizada e sem excessos, merece respeito. O que aconteceu no domingo com as faixas na sede, e o que vai acontecer na sexta-feira com a ausência no estádio, são manifestações legítimas de um torcedor que está cansado de ser ignorado. De um torcedor que ama o clube e não vê mais outra saída. E é claro que essa ausência da torcida organizada vai fazer falta. Não dá para imaginar a Curuzu sem aquele calor, sem o canto vindo de trás do gol, sem a vibração que empurra o time. Mas ao mesmo tempo, é esse o ponto. Mostrar para a diretoria que sem torcida, sem paixão, o clube não vai para lugar nenhum. Mostrar que quem realmente carrega esse time nas costas é o povo que canta, que compra ingresso, que veste a camisa. E falando em diretoria, a grande bronca da galera é com a forma como o clube vem sendo gerido. O planejamento para o ano de 2025 foi um verdadeiro desastre. O elenco montado no início da temporada era fraco, curto, com jogadores limitados tecnicamente. E aí, o que aconteceu? Tiveram que correr atrás no meio do caminho, contratando 10 reforços na janela de junho para tentar apagar o incêndio.
Só que não adianta encher o elenco de nomes se a qualidade não acompanha. Desses 10 contratados, só dá para dizer que 4 realmente vingaram. Garcês, Diogo Oliveira, Talisson e, com boa vontade, Thiago Heleno. O resto foi aposta que não deu certo. E enquanto isso, os outros clubes se organizam, se planejam, sobem de patamar. E o Paysandu continua preso nas próprias escolhas erradas. É triste ver um clube com tanta história, com tanta camisa, ser tratado como um laboratório de experiências. A diretoria parece não entender o tamanho do clube que está na mão deles. Ou pior, entende, mas não sabe o que fazer com isso. A torcida olha para esse cenário e vê incompetência. Vê descaso. Vê um time que tinha tudo para brigar por acesso, mas está ali no meio da tabela, sofrendo para engrenar. Por isso que o protesto faz sentido. Por isso que não dá para condenar quem decidiu ficar de fora do estádio. Quem decidiu protestar com silêncio. Quem decidiu que não dá mais para bater palma para dirigente que não respeita o torcedor. A galera que ama o Paysandu tá ferida. Tá frustrada. Mas não desistiu. Muito pelo contrário. Esse tipo de protesto mostra que a torcida ainda acredita. Ainda espera. Ainda exige respeito. Se você que tá vendo esse vídeo acha que tem que ir ao estádio, apoiar, cantar, empurrar o time, vá. Seu apoio é válido. Agora, se você acha que a melhor forma de protestar é não comparecer, não dar receita, não aplaudir erro, também tá certo. Cada um protesta como acredita ser melhor. Mas o importante é, o torcedor precisa ser ouvido. Precisa ser respeitado. O Paysandu não é de dirigente nenhum. O Paysandu é do povo. É da Curuzu lotada, é do grito da arquibancada, é da emoção que só quem já chorou de alegria ou raiva por esse clube entende. Nenhum presidente, nenhum técnico, nenhum jogador é maior que a instituição. E a instituição está sofrendo nas mãos de quem não sabe o que está fazendo. Então fica esse recado, a torcida está no limite. A paciência acabou. A hora é de cobrança, é de união entre os torcedores, é de levantar a voz e mostrar que o Papão tem dono. E o dono é o povo que veste azul, branco e celeste. Que acompanha o time no calor de Belém, no interior do Pará, fora de casa, na chuva ou no sol. Que canta do primeiro ao último minuto. Esse momento do Paysandu é delicado, mas também é decisivo. A gente precisa entender que o que está em jogo não é só uma campanha ruim. É o futuro do clube. É a identidade do Papão sendo colocada à prova. É a relação entre torcida e diretoria se rompendo por falta de diálogo, por falta de respeito, por falta de resultado. E se a torcida não falar agora, vai falar quando? E quando a gente fala de futuro, não é exagero. O que está acontecendo agora com o Paysandu pode definir o que será o clube pelos próximos anos. Não é apenas sobre terminar bem ou mal uma temporada, é sobre a cultura que está sendo criada, ou destruída, dentro da Curuzu. E o que assusta é que parece que a diretoria ainda não entendeu a gravidade da situação. Essa diretoria que aí está herdou um clube com história, com torcida apaixonada, com camisa pesada. E o que fez até agora? Não consolidou o time na Série B, não montou um elenco competitivo, não apresentou um projeto a longo prazo. O que tem é improviso, é troca de técnico, é contratação em cima da hora, é montagem de elenco no susto, tentando tapar buraco ao invés de planejar com inteligência. A falta de continuidade virou rotina, e isso custa caro. Custa pontos, custa moral, custa o respeito que o Paysandu construiu ao longo dos anos. E não adianta vir com o discurso de que o torcedor precisa ter paciência. O torcedor do Papão tem sido paciente demais. Tem ido pro estádio mesmo sem esperança, tem comprado camisa, tem cantado até o fim, mesmo quando o time não entrega nada em campo. A questão não é apoio. Apoio nunca faltou. O que falta é competência lá dentro. Porque quando o erro se repete por anos, não é mais azar. É falta de preparo. Se o presidente Roger Aguilera achava que poderia seguir comandando o clube do jeito que bem entendesse, ignorando a voz das arquibancadas, agora está percebendo que o clima mudou. E mudou de vez.
Não é meia dúzia reclamando, não é um ou outro influenciador criticando. É a torcida organizada, é o torcedor comum, é o sócio, é o pai que leva o filho para Curuzu, é a senhora que escuta o jogo no radinho todo domingo. É o Paysandu gritando por respeito. E essa grita não vai se calar com uma vitória isolada ou uma coletiva ensaiada. A torcida quer transparência, quer coerência nas decisões, quer um projeto. Quer saber qual é a ideia da diretoria pro clube nos próximos 3, 5, 10 anos. Por que não dá mais para viver de improviso? Não dá mais para pensar o futebol como se fosse um jogo de sorte. E é isso que a atual gestão precisa entender. Ou entende e muda de postura, ou vai sair escorraçada pelas arquibancadas. A torcida já deu todos os sinais. E o mais simbólico é ver que o protesto vem sendo feito com maturidade. Isso mostra o quanto o torcedor está consciente. Não tem briga, não tem vandalismo, não tem violência. É faixa, é nota oficial, é ausência planejada. Isso é torcedor que se preocupa, que quer resultado, mas quer também respeito. A ausência da torcida bicolor no próximo jogo é um golpe simbólico fortíssimo. Vai ser impossível para a diretoria fingir que não viu. Vai ser impossível para os jogadores ignorarem o silêncio da arquibancada que normalmente pulsa o jogo inteiro. E se engana quem acha que esse tipo de protesto não tem efeito. Tem sim. Quando a Curuzu fica calada, ela fala mais alto que qualquer grito. E é aí que está a força do torcedor. A força de saber exatamente a hora de cobrar. Porque a torcida não quer destruir o clube, pelo contrário. Quer salvar. Quer fazer o que a diretoria não faz. E isso é um sinal claro de maturidade, de responsabilidade, de amor verdadeiro. Porque amar também é cobrar. É dizer a verdade quando ela precisa ser dita. E vamos ser sinceros, o elenco atual do Paysandu, mesmo com as contratações da janela, não passa confiança. A impressão é que o time entra em campo sempre no limite, sempre jogando por uma bola, sempre sobrevivendo ao invés de dominar. Não há padrão de jogo, não há segurança defensiva, e o ataque vive de lampejos. Como é que um time que sonha com acesso pode ter um desempenho tão irregular? Isso é reflexo direto da gestão. Porque a montagem do elenco é responsabilidade direta da diretoria. Não dá mais para aceitar que o time precise de 10 reforços em junho para tentar acertar o rumo. Isso mostra que o planejamento de janeiro foi falho. E o torcedor percebe isso. E sente. Sente quando o time não tem banco, quando as peças são improvisadas, quando a zaga bate cabeça, quando o meio-campo não cria, quando o ataque some. E sente mais ainda quando vê que o clube continua apostando em soluções mágicas, em jogadores que já deram sinais claros de que não vão render o esperado. Aí você soma isso à falta de comunicação clara da diretoria e tem o cenário perfeito pro caos. Não existe mais aquela conexão entre arquibancada e gestão. A torcida não confia mais em quem está lá dentro. E essa desconfiança vai minando tudo. Vai minando o ambiente, o apoio, a mobilização. E uma hora, a conta chega. E está chegando. Mas ainda há tempo de mudar. Não dá para dizer que o ano acabou. Mas a mudança tem que ser agora. Não dá mais para empurrar com a barriga. O torcedor quer ação. Quer ver atitude dentro e fora de campo. Quer ver presidente dando explicação, quer ver dirigente assumindo responsabilidade, quer ver jogador jogando com sangue nos olhos. Porque se não for assim, vai ser mais uma temporada perdida. E o que mais dói é que o Paysandu tem potencial para muito mais. A torcida é gigante, a história é pesada, a camisa é respeitada. Só falta o clube se respeitar. O protesto que está sendo construído, com ausência no estádio e manifestações pacíficas, é o tipo de recado que nenhum dirigente pode ignorar. Porque quando a arquibancada se cala, ela está falando alto. Quando a organizada não aparece, o buraco é mais embaixo. O torcedor comum vai começar a repensar também. Vai pensar 2 vezes antes de comprar ingresso, de comprar camisa, de gastar o que muitas vezes não tem para apoiar o time. E isso afeta diretamente o clube. Afeta a receita, afeta o clima, afeta o futebol. E isso precisa servir de alerta.
Não apenas para o presidente, mas para todos os que fazem parte da gestão atual. O Paysandu precisa de renovação. Precisa de gente nova, com ideias claras, com coragem para romper com esse ciclo de fracasso. Não dá mais para viver do passado. O tempo das promessas vazias já passou. Agora é hora de entregar. De mostrar resultado. De reconquistar a confiança de quem realmente sustenta esse clube, a torcida. É por isso que esse momento é tão importante. Porque ele pode ser um divisor de águas. Se a diretoria souber ouvir, souber refletir e mudar o rumo, ainda dá para salvar a temporada e, quem sabe, iniciar um novo ciclo. Mas se continuar fechando os olhos, tratando a torcida como problema, ignorando os sinais claros de desgaste, aí o buraco vai ser ainda mais fundo. E aí, pode ter certeza, o torcedor não vai mais ficar só na faixa ou na ausência. A cobrança vai crescer, a pressão vai aumentar, e o ambiente vai ficar insustentável. A escolha está na mão de quem comanda o clube. Mas o recado da torcida já foi dado. E foi dado com maturidade, com força, com clareza. Quem ama o Paysandu está protestando porque quer um clube melhor. Não é por vaidade, não é por ego, é por amor. E quando o amor vira cobrança, é porque a coisa chegou no limite. E você aí que está assistindo, pode até não concordar com todas as formas de protesto. Mas uma coisa é certa, o que está acontecendo agora é reflexo direto de anos de frustração acumulada. De promessas não cumpridas, de sonhos adiados, de um time que não consegue se firmar. O torcedor do Papão está cansado de esperar. E agora, decidiu agir. Essa é a voz da arquibancada. A voz do torcedor que nunca abandonou. Que sofre, mas não se cala. Que protesta, mas continua amando. Porque o Paysandu é isso, paixão. E paixão, quando é verdadeira, cobra, exige, faz barulho. E agora, meu amigo, agora o barulho é alto demais para ser ignorado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O recente cancelamento da partida entre CRB e Paysandu pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, provocou um verdadeiro alvoroço no cenário esportivo nacional, gerando um turbilhão de especulações e rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas às diretorias de ambos os clubes revelam que a decisão não foi unânime e que a medida partiu de uma análise minuciosa de incidentes ocorridos durante o confronto, levantando dúvidas sobre a integridade do resultado original. A notícia, que se espalhou rapidamente nas redes sociais, provocou reações imediatas de torcedores, comentaristas e ex-jogadores, com opiniões divididas entre aqueles que defendem a necessidade da intervenção para preservar a lisura da competição e os que enxergam exagero por parte da entidade máxima do judiciário esportivo. Dentro do próprio CRB, circulam rumores sobre a insatisfação de parte da comissão técnica com a postura de arbitragem e de alguns atletas, enquanto no Paysandu comenta-se sobre possíveis questionamentos formais que estariam sendo preparados para reforçar o argumento de que a anulação seria injusta. Em meio a isso, surgem especulações sobre como o episódio poderá influenciar futuras decisões do STJD, especialmente em jogos com histórico de polêmicas ou situações semelhantes, o que aumenta a expectativa por mudanças regulatórias que impactem diretamente o calendário e a organização das competições nacionais. A repercussão da decisão do STJD não se limitou aos corredores da justiça esportiva, mas rapidamente alcançou o ambiente virtual, transformando-se em tema dominante em programas de rádio, debates televisivos e perfis especializados em futebol. Torcedores de ambas as torcidas, de forma quase simultânea, começaram a compartilhar teorias sobre possíveis interesses ocultos que poderiam ter motivado o cancelamento, com insinuações envolvendo pressões políticas, econômicas ou estratégicas que, segundo boatos, influenciariam a decisão da entidade. Alguns analistas questionam se a medida realmente protege a ética do esporte ou se representa um precedente perigoso, capaz de gerar insegurança entre clubes e atletas, que podem passar a temer punições por situações subjetivas ou questionáveis.
Entre profissionais de comunicação esportiva, surgem comentários sobre o impacto na imagem do campeonato, que pode ser prejudicada pela percepção de instabilidade e arbitrariedade, especialmente diante de uma torcida cada vez mais engajada e exigente. Dentro dos clubes, fontes próximas indicam conversas sobre medidas internas para lidar com a pressão da opinião pública, incluindo reuniões emergenciais e ajustes na estratégia de comunicação, enquanto dirigentes e conselheiros avaliam a necessidade de recorrer ou negociar, sempre atentos à repercussão e às possíveis consequências para contratos de patrocínio e planejamento financeiro. A discussão extrapola o campo técnico e tático, tornando-se uma questão de imagem, credibilidade política e esportiva, com rumores que se multiplicam em cada canto da mídia e dos bastidores. Além da instabilidade imediata causada pelo cancelamento, o episódio desperta especulações sobre os impactos futuros nas relações entre clubes, STJD e federações estaduais, fomentando teorias sobre alinhamentos estratégicos e possíveis retaliações em decisões vindouras. Alguns insiders comentam que o episódio pode ter aberto uma fissura na relação tradicionalmente rígida entre clubes e a justiça desportiva, questionando a transparência de critérios utilizados para anular partidas e levantando hipóteses sobre como outros times poderão se posicionar em casos semelhantes. O burburinho inclui apostas sobre mudanças de postura na arbitragem, revisões de protocolos de segurança e regulamentações que poderiam ser alteradas para evitar novos episódios de cancelamentos, especialmente em jogos com grande repercussão midiática ou que envolvam clubes historicamente polêmicos. No CRB, rumores indicam debates internos sobre como a equipe e a diretoria devem lidar com a narrativa, tentando proteger a moral do elenco e evitar desgaste público. Enquanto no Paysandu cogita-se a possibilidade de mobilização junto à mídia e torcedores para pressionar por decisões futuras mais favoráveis. As conversas nos bastidores incluem desde especulações sobre entrevistas estratégicas até movimentações discretas em redes de contato político e esportivo, mostrando que, por trás da anulação de um jogo, há uma teia complexa de interesses, estratégias e projeções que se expandem muito além da bola rolando em campo, afetando profundamente o ambiente esportivo e emocional das torcidas e profissionais envolvidos. O clima de incerteza provocou também debates intensos sobre ética esportiva, a atuação do STJD e o papel da arbitragem em jogos decisivos, levando especialistas e ex-atletas a propor reflexões sobre os limites entre justiça esportiva, transparência e interesses institucionais. Em fóruns e grupos especializados, surgem discussões sobre possíveis incongruências na decisão, com comentários que vão desde elogios à iniciativa de preservar a lisura até críticas sobre a ausência de critérios claros e consistentes para tais cancelamentos. Entre jornalistas e comentaristas, especula-se que a medida poderia servir como alerta para clubes, atletas e árbitros, estimulando maior atenção a condutas dentro de campo e à documentação de incidentes, mas também gerando receio de que futuras decisões possam ser interpretadas como arbitrárias ou politicamente motivadas. Torcedores, por sua vez, amplificam boatos sobre bastidores da diretoria e possíveis pressões externas, transformando a notícia em narrativa quase mitológica, com interpretações divergentes sobre motivos, culpados e consequências. A discussão se intensifica à medida que surgem relatos sobre reuniões internas nas federações, especulações sobre mudanças regulatórias e possíveis negociações de bastidores, todas alimentadas por uma sensação generalizada de que a decisão, embora formalmente técnica, carrega impactos emocionais e estratégicos que podem alterar o rumo do campeonato e das carreiras envolvidas. A polêmica, portanto, não se restringe à esfera esportiva imediata, mas se espalha como rumor e debate, moldando percepções e fomentando teorias sobre o que realmente motivou a anulação do confronto. Por fim, o episódio entre CRB e Paysandu abre espaço para uma série de palpites sobre retaliações, ajustes estratégicos e movimentos de bastidores que podem influenciar diretamente a próxima fase da competição. Em círculos próximos ao CRB, comenta-se sobre o impacto na confiança do elenco e sobre medidas preventivas para lidar com eventual instabilidade, enquanto no Paysandu especula-se sobre ações de mobilização da torcida e comunicação estratégica para consolidar apoio e gerar pressão moral. Toda a situação, permeada por rumores, análises e interpretações subjetivas, transforma o cancelamento em uma espécie de enigma esportivo, capaz de dominar a pauta por dias ou semanas, mantendo o público atento, dividido e ansioso por desdobramentos que, até o momento,
permanecem envoltos em mistério e polêmica, sinalizando que o efeito dessa decisão se estenderá muito além do campo de jogo e reverberará nos corredores do futebol brasileiro de maneira intensa e prolongada. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!